Bom dia a todos, na paz do Senhor. É bom ter você aqui conosco nesta manhã. Deixa eu desligar os outros microfones aqui. É bom saber que você se dispôs a estar aqui conosco nesta manhã, sabendo que aqui é um lugar onde a gente separa para estarmos juntos, para engrandecer o nome do Senhor. Nós cantamos que temos as nossas guerras, mas sabemos como batalhar nelas com auxílio e ajuda do nosso Deus. E é isso que é importante para mim e para você, que a gente consiga compreender que Deus está conosco e a gente precisa demais dele, em todos os momentos. Aproveito para dizer que a porta aqui vai ficar fechada o tempo todo, que a gente vai ter algo aqui para as mães do departamento infantil, então hoje, banheiro e bebedouro é só aqui à minha esquerda, à direita de vocês, tá bom? Nós queremos incentivar vocês a estarem vindo às quartas-feiras aqui, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Queria incentivar vocês também, eu acho que a gente vai ver, já tem a data para começar? A data definitiva não tem, mas a gente já está com um número de inscrições que já vai viabilizar. A questão da dança, a gente ia ter, semana passada, uma aula experimental, mas infelizmente a professora teve um problema de coluna e não pôde. Então a gente vai divulgar uma outra data depois que ela estiver 100% recuperada. Vai ser já? Vai ser na próxima terça? Não, é melhor esperar ela, se recuperar totalmente, porque como que ela vai ensinar a dançar se ela está com problema de coluna, Aí dá ruim. Mas a gente está progredindo nesses aspectos com relação à vida e o dia a dia da nossa igreja, para além da nossa celebração de domingo de manhã. Então, fique atento às coisas que vão ter na nossa igreja. Deus está abrindo portas, Deus está fazendo coisas que a gente entende que já alguns sonhos que a gente sonhou no passado, a gente vai estar vendo sendo realizado aqui na nossa igreja. Queria falar também sobre dízimos e ofertas. Faça isso de forma espontânea, conforme Deus determinar no seu coração, tá? E eu queria só que você orasse para que a gente tivesse aí um momento, não hoje, eu acho que a gente pode fazer, oi meu filho, um momento talvez na próxima semana, de ter uma oferta especial para o registro da nossa documentação. Então você ore essa semana, já coloque no seu coração o desejo e o que você quer, peça a orientação do Senhor para que na próxima semana a gente tire uma oferta especial para o registro da nossa documentação, que vai viabilizar o processo da gente ter aqui na nossa igreja uma extensão de uma faculdade. Então, essas coisas estão acontecendo e eu acho que a nossa igreja vai amadurecer e estar já com as portas abertas todos os dias para a nossa comunidade. E isso é muito bom e não tem preço. Queria fazer uma oração. Acabando essa oração, eu vou pedir para que todas as mães hoje venham com seus filhos aqui para cima. Tá bom? Hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ter mais mãe, mas eu queria orar pela nossa irmã Ivani,
A nossa irmã Ivani continua naquele processo de recuperação, mas mais de 80 anos o pulmão, a gente tem que dar um reforço e pedir ao Senhor para que reforce lá toda a parte pulmonar e respiratória da nossa irmã. Queria que você fechasse os seus olhos, eu vou fazer a oração exclusivamente por isso e já pedir para que Deus abençoe os dízimos e as ofertas. Senhor, a nossa irmã esteve internada no hospital e agora está em outro. Cremos que isso também é a sua provisão. Cremos que isso também é a sua vontade, Senhor. O que eu venho lhe pedir especificamente pela nossa irmã Ivani, que os antibióticos possam responder de forma plena, Senhor. Que toda a parte respiratória, toda a parte pulmonar da tua filha seja limpa dessa infecção e que ela se recupere em nome de Jesus. Senhor, cremos na sua vontade, mas queremos dizer para ti a nossa vontade. A nossa vontade é que ela se recupere rápido e esteja conosco o mais rápido ainda, Senhor, para testemunhar que o Senhor esteve com ela nesses momentos e refez a saúde dela, Senhor. Também vem lhe pedir pelos dízimos e pelas ofertas, que na casa dos teus filhos nunca nada falte, que ao contrário, possa ser estabelecido bênção sobre bênção, em nome de Jesus. Amém. Agora eu venho pedir que as mamães e os filhinhos venham aqui, por favor. Todas as mamães. Isso. Todas as mamães com seus filhinhos venham aqui. Isso. Agora deixa. Eu esqueci. Tá bom. Amém? Estamos aqui. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, para poder enquadrar na foto, né? Para ficar bonitinho. Quem que está sumindo? O grandão, vem para cá, grandão, para trás. Isso, mamãe com o grandão, para trás. Isso. Para ficar bem bonito, a gente vai fazer uma arrumação. Minha mãe? Isso. Ali está tudo certinho, tá? Amor. Da Maria chegou. Agora vamos. X. Que lindo, que lindo. Vocês podem ficar aqui, não precisa descer, não. Eu vou ler um texto que fica em 1 Reis, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 16, que diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém em casa. Certa noite, a mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o seu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao meu lado. E pôs o filho dela morto do meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto.
Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu e o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está vivo e o meu está morto. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada, e trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Tem mais um versículo, mas o protagonismo aqui dessa história é o rei Salomão e a sabedoria dele. Mas hoje eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para essas mulheres. A gente tem aqui duas mães, e elas são bem diferentes. As pessoas hoje escrevem aquelas postagens lindas de homenagens, né? Mas, na realidade, nem toda mãe é uma boa mãe. Tem gente que precisa aprender a ser mãe. Tem gente que precisa ser educada para ser mãe. E tem gente que já nasce maternal, é incrível, né? A gente vê crianças ainda tão pequenas, cuidando das suas bonecas, como se fosse uma mãezinha realmente. Mas o que eu queria dizer para vocês é que quem nos ensina a ser mãe é o Senhor. Então, se hoje tiver alguma culpa, algum sentimento estranho no seu coração em relação à sua maternidade, nós vamos rejeitar isso hoje, em nome de Jesus. Somos e seremos ótimas mães. Cuidaremos dos nossos filhos e deixaremos para a nação pessoas de valor. Homens e mulheres de Deus. Pessoas que podem transformar a sociedade em que a gente vive. E é incrível como a gente adora, né? Ser elogiado e ganhar mimos, e isso é muito bom, importante, eu adoro também, inclusive estou esperando o meu presente, mas tá vendo? É isso. Mas assim, mais do que esse presente físico, vamos pedir ao Senhor que a gente tenha o amor que essa mãe teve, o amor que cuida, o amor que se sacrifica, o amor que dá, o amor que, no momento da aflição, é sábia. Porque todo mundo fala da sabedoria de Salomão, mas essa mãe, ela foi extraordinária. Quando ela disse: deixa vivo e pode entregar para ela. Isso é uma coisa que a gente precisa se preparar. Nossos filhos são do Senhor e não nossos. Um dia a gente vai dizer assim: pode ir. Então, prepara o seu coraçãozinho. Coloca o seu coraçãozinho de mãe nas mãos do Senhor. E se houver alguma coisa te incomodando, né, nesse momento, a gente vai deixar os pés da cruz. Eu vou pedir para o pastor orar por nós, porque eu também sou mãe. Né? Não sei onde estão meus filhos, mas vocês sabem como é, né? Então, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui juntamente com as mães
e com os filhos. Pai, como que é importante a vida de uma mãe na nossa vida. Porque nos gerou uma capacidade que o Senhor deu somente às mães e às mulheres. Engrandecido seja o teu santo nome por essa capacidade, por essa dádiva. Senhor, teve mães também que não conseguiram gerar no seu ventre, mas adotaram uma criança e derramaram o seu amor sobre elas. São seres, ó Pai, as mães, diferentes, e o Senhor sabe muito bem disso. O Senhor colocou um amor diferente de o amor do Pai. As crianças sabem a quem recorrer, Senhor, quando estão doentes, quando estão muito tristes, vão sempre para o colo da mãe. É uma referência de amor. Tanto que a tua palavra diz: se por acaso uma mãe vier a esquecer do seu filho, eu não esquecerei. Um amor equivalente ao seu amor. É algo extraordinário, Senhor. O que eu peço a Ti, Senhor, se, como a pastora Valéria falou, Senhor, se há algo no interior de alguma mãe aqui, alguma marca, alguma tristeza, alguma frustração, algo que ela entende que fez errado e vem acompanhando há algum tempo, nós lhe pedimos, em nome de Jesus, que seja transformado esse sentimento, que seja ressignificado esse sentimento, porque o Senhor a ama também, o Senhor a perdoa, o Senhor a ajuda em todos os momentos da vida. Sabemos nós que ser mãe não é fácil. Sabemos nós que elas necessitam de Ti, Senhor. Por isso que eu te peço, derrame sobre ela graça, derrame sobre elas amor, derrama sobre ela conhecimento, derrama sobre ela, Senhor, paz, força, para que elas possam continuar desempenhando esse que é o papel essencial para a vida do ser humano aqui na terra. Abençoe-as fortemente, em nome de Jesus. Abençoe as crianças também, derrama sobre eles a Tua graça, que eles sejam homens e mulheres valorosos em Cristo Jesus. Amém e amém. Agora eu vou pedir uma gentileza às mães do departamento infantil. Vocês vão acompanhar os seus filhos até aqui ao lado. Amém? E a mãe que é mãe, mas não tem mais os seus filhos no departamento infantil, pode se assentar, por favor. Amém? As mães vão sair aqui pela frente, tá bom? As mães do Ministério Infantil, só sair aqui pela frente, por favor. Isso. Podemos cantar mais uma canção? Nós vamos louvar e passar para o Felipe. Só que aí dá. Dá tempo de você. Amados, bom dia. Em se tratando de um domingo, que é um domingo especial, né? Um movimento diferente, né? É óbvio que a mãe, assim como o pai, essas figuras que são de suma importância, têm que ser valorizadas diariamente, mas dentro da nossa cultura, a gente escolhe um dia no ano para poder refletir, para poder celebrar, para poder pensar acerca de. E hoje, eu gostaria de compartilhar uma palavra que, obviamente, faz link
com o Dia das Mães, mas uma palavra que não se restringe à figura da mãe, mas uma palavra que envolve todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Então vamos abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu vou ler 5 versículos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. O texto diz o seguinte: Eles, no caso Jesus e os discípulos, foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, ou seja, ele pegou aquele homem, afastou aquele homem daquelas dezenas de pessoas que estavam ali ao derredor dele, foi para um lugar mais privado, e depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus fez a seguinte pergunta: você está vendo alguma coisa? Esse homem levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Amém? Um texto que eu mesmo já estive aqui ministrando algumas vezes, mas que eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse dia importante, nesse dia em que daqui a pouco todos nós estaremos reunidos com os demais familiares. Você que é mulher, colocando foco agora nas mães, existe uma mentira silenciosa que machuca muitas mulheres na igreja. Uma mentira que infelizmente faz parte da cultura religiosa no meio das igrejas evangélicas. Que mentira é essa? A mentira de que mãe forte é a mãe que nunca se cansa. Vou repetir. Mãe forte, a mãe repleta de espiritualidade, a mãe que se submete à vontade do divino, esse modelo de mãe, ela não se cansa. E aí, amados, eu posso incluir também os pais, porque isso não existe. Isso não é verdade existencial e isso não é uma verdade bíblica. De que a mulher nunca chora, nunca se perde, nunca fraqueja e nunca pensa em desistir. Como se a fé fosse a ausência de exaustão. Portanto, isso não é verdade. A Bíblia vai nos revelar figuras maternas e até mesmo figuras paternas que são ou viveram cansaços a nível emocional e a nível físico, mulheres que tiveram que experimentar o medo, mulheres que tiveram que lidar com feridas, mulheres que foram pressionadas dentro do seu contexto existencial. Mães que às vezes, em alguns momentos, e a Bíblia deixa claro,
mães que não conseguiram enxergar plenamente, porque estavam lidando com cansaço físico, estavam lidando com frustrações, estavam lidando com medos, pressões e fracassos. Uma dessas mães, e a mãe que eu gostaria de elencar como exemplo na Bíblia, se chama Agar. Agar, serva de Sara, Sara, esposa de Abraão. A história de Agar, ela ganha ênfase e destaque na Bíblia, no meio da dor, no meio da espera e no meio da ansiedade humana. Deus havia prometido a Abraão um filho, isso está relatado lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Abraão tinha 75 anos, quando recebeu a revelação que Deus faria dele o quê? Pai, uma figura paterna, embora biologicamente idosa e sem condições de ser pai. Deus revela que, através da descendência de Abraão, as famílias em todos os períodos do planeta Terra, em toda a história do planeta Terra, seriam abençoadas. Ali Deus já estava falando acerca da minha vida e da sua vida, amém? Através daquilo que Ele faria com a vinda do Messias, com o nascimento do menino Jesus. 10 anos se passaram desde essa promessa. E o que aconteceu? Sara ainda estava estéril. Sara ainda não tinha engravidado. Abraão ainda não tinha experimentado a promessa no seu contexto da realização. E aí aqui aparece algo que é extremamente humano. A dificuldade que todos nós temos de entender, e não apenas entender, mas experimentar o tempo perfeito de Deus para cada uma das nossas etapas de vida. Se tem uma coisa, ainda mais nos dias de hoje, que tudo tem que ser rápido, se tem uma coisa que coloca o homem, a mulher, a figura materna, a figura paterna em crise, é o quê? É o espera de Deus. É o espera de Deus. Então, o que a gente vai ver lá no capítulo 16? Sara tem uma ótima ideia. Ótima ideia para ela, naquele momento, dentro do desespero, no contexto da espera. O que ela propõe ao seu marido? Vamos dar uma ajuda ao divino. Vamos ajudar Deus. Eu te ofereço a minha serva para que você possa se deitar com ela e assim a promessa ser concretizada. Uma interpretação totalmente equivocada da promessa do divino. Isso aconteceu e uma criança nasceu, uma criança chamada Ismael. Ismael. Só que depois que Agar engravida e tem Ismael, a vida dessa mulher virou literalmente um inferno. Ela passou a ser perseguida por Sara. Estamos falando de um contexto onde ela foi desprezada, isso está relatado lá no versículo 4 do capítulo 16 de Gênesis. Agar passou a ter que carregar marcas muito profundas porque ela foi usada. Alguém gosta de ser usado por alguém? Ela foi usada, ela foi humilhada, ela foi rejeitada e ela foi expulsa de casa com um filho recém-nascido em seus braços e lançada no deserto. Ela foi parar no deserto, onde não havia água, onde ela não tinha direção, onde ela não tinha recursos e forças emocionais para continuar. Uma mulher ferida no seu contexto de deserto. E acontece algo lindo. O anjo, a Bíblia diz, no mesmo capítulo 16, que o anjo vai ao encontro de quem? De Agar. No momento onde, para ela, na visão dela, tudo estava embaçado. Uma mãe, em meio ao seu deserto, tentando funcionar por fora.
mas por dentro desmoronando. Alguém já experimentou isso? Alguém se identifica com H? Você ama os seus filhos, ama a sua família, ama Jesus, mas sinceramente, você olha para a sua realidade, você olha para o seu contexto e enxerga tudo embaçado. Você olha para dentro de casa e não sabe mais como continuar. Você olha para os seus filhos e sente culpa. Você olha para si mesmo e só vê exaustão física e emocional. Você olha para o futuro e a única coisa que você consegue perceber se chama medo do amanhã. Você, na prática, continua existindo, há fôlego de vida dentro de você, há oxigênio fluindo nos seus pulmões, passando pelo coração, sendo sangue rico em oxigênio encaminhado para as suas células. Porém, você perdeu a nitidez, a clareza da sua alma, porque você está em desespero. E aí tem um detalhe importante, no contexto do capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, que não pode passar desapercebido. Antes de Jesus curar o cego de Betsaida, tudo bem? Jesus está ali numa tarefa de tentar abrir os olhos dos discípulos. Jesus está usando o exemplo do fermento, quando ele diz o seguinte no versículo 15, versículo que antecede os versículos que nós lemos aqui no capítulo 8. Jesus, ele fez a seguinte advertência aos seus discípulos: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus chama a atenção dos discípulos. Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Depois Jesus pegou 7 pães, multiplicou, compartilhou e alimentou uma multidão de 4.000 pessoas. Aí Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte, porque os fariseus estavam tentando colocar Jesus numa situação de dificuldade, para tentar dar uma pernada em Jesus, literalmente. E aí Jesus diz para os discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Quando Jesus diz isso, os discípulos estão discutindo acerca da escassez do pão. Essa é a realidade. Jesus tinha acabado de operar um milagre, eles viram, mas uma coisa é a gente ver, outra coisa é a gente internalizar a nível espiritual. É a gente conseguir entender com clareza o mundo espiritual. É a gente conseguir de fato colocar em prática a nossa fé em Cristo Jesus. Então Jesus usa o fermento como metáfora de uma influência que é silenciosa, uma influência que é contaminadora. E aí dentro dessa influência que se chama o fermento, ele vai falar do fermento dos fariseus, que significa o quê? Religião sem transformação. Religião sem transformação. Aonde os fariseus enxergavam tudo na sua vida através da aparência, através do mérito, da meritocracia, através do controle, da necessidade de controle, através da autossuficiência e da dureza de coração. É assim que eles conseguiam enxergar a vida. Uma vida que era sem graça, literalmente. Uma vida com uma espiritualidade de performance, focado na performance para que o outro possa ver e me reconhecer. Uma vida onde estava repleta de religião, estava repleta de regras, mas vazia de amor e misericórdia. Esse era o fermento dos fariseus.
E aí Jesus faz alusão também ao fermento de Herodes. Que tipo de influência é essa? É a fome pelo poder. É a fome pelo poder. É a mentalidade dominada pela lógica desse mundo, onde eu não posso perder, eu tenho que ganhar em tudo. Em tudo eu tenho que me dar bem nessa vida. Então, são esses dois exemplos de fermento que geram uma visão embaçada que Jesus está tentando ensinar para os discípulos. Mas os discípulos entenderam isso? Não. Os discípulos não entenderam isso. Então Jesus olha para os discípulos, ele faz daquele cego de Betsaida uma espécie de parábola viva para revelar a cegueira dos discípulos. Ele chega para esse cego de Betsaida e faz as seguintes perguntas. Por que vocês estão... Aliás, ele chega para os discípulos e faz a seguinte pergunta, antes de pegar como exemplo o cego de Betsaida. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Se vocês acabaram de experimentar ainda há pouco comigo a multiplicação para 2 multidões, por que vocês estão falando de escassez de pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram do que eu fiz? Jesus está confrontando os discípulos. Vocês têm olhos, mas não veem? E aí ele faz a ponte para com a condição do cego de Betsaida, porque Marcos, ele traz exatamente logo a seguir, imediatamente após narrar esses questionamentos que Jesus faz aos seus discípulos, ele vai falar acerca do quê? Da cura do cego de Betsaida. Isso não é coincidência. Isso foi proposital. Por quê? O que Marcos está fazendo ali é tentar revelar para mim e para você o seguinte: olha, Jesus está pegando o exemplo de um homem que fisicamente era cego e está fazendo a analogia dessa cegueira para com quem? A cegueira dos discípulos, que conseguiam olhar, mas não conseguiam enxergar, não conseguiam interpretar, não conseguiam compreender, de forma que isso influenciasse a prática de vida deles. É isso que Jesus faz. Então, imediatamente após essa conversa, Marcos apresenta a cura do cego de Betsaida, que se torna ali praticamente uma parábola viva para que Jesus pudesse confrontar os seus discípulos. E aí, o que Jesus faz? Olha a didática de Jesus. Essa cura do cego de Betsaida é a única narrada nos evangelhos onde a cura não foi imediata. Jesus poderia muito bem ter feito como ele já tinha feito, ter tocado naquele cego e imediatamente ele ficar o quê? Curado, mas não foi isso que aconteceu. É a única cura que nos é apresentado na narrativa bíblica, aonde essa cura não ocorreu de forma imediata. Ela aconteceu em momentos distintos. Então Jesus toca o homem e faz uma pergunta que eu imagino que para os discípulos e para o próprio cego tenha sido muito esquisita, muito estranha. Você está vendo alguma coisa? O homem responde: vejo os homens. Que homens eram estes? Os próprios discípulos. Vejo homens como árvores andando. O que aconteceu nesse primeiro toque, que certamente aconteceu comigo e aconteceu com você? O que aconteceu nesse primeiro toque? A luz do evangelho entrou. A verdade chegou àquele homem no primeiro toque. Abrindo as retinas daquele homem, fazendo da escuridão, trazendo luz. Mas isso não foi o suficiente para que a sua visão fosse totalmente restaurada.
Está claro isso para vocês? Isso não foi o suficiente para restaurar 100% a visão daquele cego. Ou seja, a visão dele ainda estava distorcida. A visão do cego ainda, após o primeiro toque, permanecia distorcida. E aí, fazendo uma ponte com a minha vida, com a sua vida e com a vida de muitas pessoas. Há pessoas que já encontraram Jesus. Há pessoas que já receberam esse primeiro toque. Há pessoas que já experimentaram esse primeiro movimento da graça. Mas ainda estão tentando reaprender ou reorganizar a vida. Porque as coisas na vida ainda estão o quê? Embaçadas. Confusas. Não há clareza. E isso afeta o dia a dia dessas pessoas? É claro que afeta. É claro que afeta. Afeta nas decisões, afeta nos relacionamentos, afeta em relação ao presente e vai afetar em relação ao futuro enquanto não experimentar um segundo toque. O toque que gera essa restauração, essa nitidez da nossa visão. Então, estamos falando de gente que já recebeu graça, amor, luz, mas ainda permanece com feridas abertas na alma. Feridas abertas na alma. E ferida aberta precisa ser o quê? Cicatrizada. Precisa ser ressignificada. Porque ferida em aberto, nós podemos traduzir como traumas. Traumas não superados. E se eu não conseguir superar ainda um trauma, quando eu estiver em contextos onde aquele trauma vai vir à minha memória, a minha decisão, ela será influenciada pelo trauma e não pela minha fé em Cristo Jesus. Ela vai falar muito mais forte do que as palavras de Jesus, porque a ferida ainda permanece em aberto. Essas feridas, elas deformam a maneira como nós enxergamos a vida. A gente olha para a vida e enxerga homens andando como se fossem árvores. É uma visão totalmente distorcida daquilo que Jesus está tentando nos revelar, mas a gente não consegue enxergar da forma que Ele está tentando nos revelar. Essas feridas não nos fazem nos afastar de Jesus, necessariamente, mas fazem a gente perder a nitidez daquilo que Ele já fez na nossa existência. Jesus já fez alguma coisa na sua vida e você reconhece isso? Amém? Amém? Mas na hora que você tem que lidar com uma situação de extremo deserto e dificuldade, a sua tendência é o quê? É esquecer aquilo que Ele já fez lá atrás? Ou se abraçar o desespero? Qual é a reação? A reação humana natural é o quê? A reação do homem natural. Se abraçar o desespero e achar que tudo acabou. Mas nessa hora, esse desespero não pode dominar a nossa alma. Porque a Bíblia nos chama a andar em espírito e em verdade. É nessa hora que nós temos que nos apegar à verdade do Evangelho e superar definitivamente os traumas da nossa existência, compreendendo que não, dessa vez vai ser diferente. Vocês estão entendendo isso? Quanta gente que deixa de fazer coisas que Deus está mandando de fazer porque está traumatizada com aquilo que experimentou no passado. Um exemplo num contexto evangeliquez, se assim eu posso dizer. Deus te deu um dom para servir com algo. Mas quando você no passado foi exercer esses dons em amor a alguém, te fez uma crítica, alguém fez bullying com você e com um dom que Deus te deu,
gerou um trauma, gerou uma marca. E talvez, num passado recente, Deus te trouxe para essa comunidade de fé. Aí você está aqui, está convivendo, aí de repente, a liderança da igreja enxerga em você um potencial, reconhece o dom que Deus te deu. Não, agora vamos lá, vamos colocar isso em prática. Qual é a possível resposta? Não. Porque em função daquele trauma, você pega o dom e enterra. Dom é para ser enterrado. Dom é para ser praticado com responsabilidade, amor, graça e misericórdia. E a gente se nega ao fluir da verdade. Isso já aconteceu comigo. E eu imagino, eu tenho a hipótese de que provavelmente alguns irmãos aqui já passaram por isso também. Então as pessoas continuam nesse contexto apenas do primeiro toque. Continuam andando, continuam funcionando, sorrindo, vindo aos cultos, mas é só isso. Por dentro, a dor gerada por aquele trauma do passado ainda distorce a sua alma. E mesmo a luz de Cristo, a luz do Evangelho, mesmo que ela entre dentro de você, você ainda continua enxergando a vida através das suas feridas e dos seus traumas. E isso é muito problemático. E é exatamente por isso que a cura daquele cego acontece em 2 etapas. Porque Jesus não estava apenas curando aquele homem. Jesus estava revelando a condição espiritual e também emocional daquele cego aos discípulos. E não apenas aos discípulos, os 12 discípulos que se tornaram a posteriori os apóstolos, mas ele está revelando essa condição, que eu poderia fazer analogia à minha condição hoje e à condição de todos os meus irmãos hoje em Cristo Jesus. A nossa condição. E aí eu volto para a história de Agar. Volto para a história de Agar, mãe de Ismael, porque a história dela conversa com o texto no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Sabe o que é lindo na história de Agar? É que Deus tem um encontro com ela justamente no deserto. No meio da dor, no meio da rejeição, no mais profundo abismo da alma dela, fruto dos traumas que ela teve que vivenciar no contexto familiar de Sara e Abraão. Deus tem um encontro com ela no deserto. O deserto é lugar de exaustão, é lugar de rejeição, é lugar de solidão, lugar onde Agar já não conseguia enxergar mais esperança. E aí lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, depois de encontrar o anjo do Senhor, sabe qual foi a declaração que Agar fez a Deus? Ela disse: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Essa afirmação dessa mulher é poderosa. É a afirmação que eu preciso fazer no meio do meu caos diário. É a afirmação que nós temos que fazer diariamente. Tu és o Deus que me vê. Sara não estava nem aí para Agar, Abraão também não. Essa mulher estava sozinha, solitária, rejeitada, com um recém-nascido em suas mãos, sem nenhuma ajuda, sem nenhum suporte. Ela reconhece, naquele encontro que ela teve com o Senhor, que o Deus é o Deus que
sabia detalhes da vida de Agar. Quando ninguém vê, Deus vê. Quando ninguém sabe, Deus sabe. Quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Portanto, as lágrimas que ninguém viu, Deus viu. A injustiça que ninguém viu, Deus viu. O cansaço que nós escondemos, Deus está vendo. Você, mãe, e eu incluo os pais nisso também, porque lá em casa a gente experimenta isso junto. As noites que a gente acha que não vai conseguir suportar pelas pressões. E aí você, de repente, consegue entrar no sono, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 30 minutos depois a criança te grita lá do quarto. Papai! Ninguém está vendo, mas Deus vê. Sabe aquele medo que você não consegue contar para ninguém? Que você não tem nem forças para expressar e falar? Deus sabe. A gente não está sozinho, amados. Isso revela a mim e a você algo profundamente consolador sobre o Evangelho. Quem era Agar? Serva de Sara. Era alguém importante para a figura humana? Não, era uma escrava. E ainda por cima, mulher rejeitada, mãe solo. Mãe solo. No deserto, Deus não aparece apenas para reis. No deserto, Deus não aparece apenas para profetas, figuras que nós achamos importantes na Bíblia. Mas Deus aparece e entra no deserto com mães cansadas, com mães que estão com a sua visão embaçada, com mães que não se acham suficientemente boas para dar o melhor para os seus filhos. Para mães que estão em crise sem saber o que fazer. Fica em casa ou sai de casa. Deus aparece nesse meio, nesse deserto a você. Mulheres feridas, mulheres sobrecarregadas, mulheres emocionalmente tentando voltar a enxergar a vida com esperança. Deus aparece. Porque o Evangelho é a história de Jesus que continua tocando pessoas feridas, quantas vezes forem necessárias. Eu não estou falando de 2 toques. Eu poderia dizer que o segundo toque de Jesus, restaurando 100% a visão daquele homem, poderiam ser milhares de toques na minha vida. Até que naquela área da minha existência que eu estou perecendo, desnecessariamente, eu possa enxergar as coisas com a nitidez que o Evangelho de Jesus me oferece. Entenderam isso? E por que isso é necessário? Esse segundo toque que pode se traduzir na minha vida e na sua vida como milhares, centenas, dezenas, eu não sei, de toques. É que Jesus vai me tocar e Jesus vai te tocar, até que a gente possa enxergar com clareza, cada vez mais, e refletir a imagem dele nessa terra. Porque essa poderia dizer que é talvez a principal missão do Santo Espírito. Gerar em mim e em você similaridades com Jesus. Apesar de tudo e apesar de todos, gerar similaridade com Jesus. Então, o Evangelho não é sobre mães perfeitas, o Evangelho não é sobre pais perfeitos, o Evangelho não é sobre filhos perfeitos, o Evangelho é sobre um Salvador perfeito. Perfeito só um. E aí eu trago o exemplo lindo da mãe de Jesus,
Maria. Uma pergunta que eu me fiz esses dias. Vocês acham que ser mãe de Jesus foi fácil? Maria viu Jesus ser rejeitado, perseguido, chamado de louco. Aliás, chamado de louco não apenas por aqueles que eram de fora da família de Jesus, digamos assim, mas chamado de louco pela sua própria família. Ou vocês acham que Jesus foi reconhecido no meio dos seus irmãos? Não, ele foi rejeitado. Maria viu Jesus ser traído, Maria viu Jesus ser crucificado. Caramba, que loucura, hein? Nenhum terapeuta, ou melhor terapeuta desse século, com toda a sua ciência humana, com toda a medicina, a biomedicina que nós temos hoje à disposição, seria capaz de conseguir tratar 100% os traumas de uma mulher chamada Maria. Só Deus. E aí vamos lá. Se não foi fácil para Maria, por que vai ser fácil para você? Por que vai ser fácil para mim, como pai? Ou vocês acham que eu já não tive recentemente as minhas crises, onde a conduta que eu tive com a minha filha dentro de casa, eu me envergonhei. Eu compreendi que deveria ter sido totalmente diferente. A gente passa por isso, amados. Todos nós. Maria teve muitos momentos, principalmente nos 3 últimos anos de Jesus, que ela provavelmente não entendeu nada. Mas sabe o que é o mais lindo? Apesar dela provavelmente não ter entendido nada, ela sempre esteve ali ao lado do filho. A minha filha hoje tem 5 anos. Daqui a 7, 6 semanas vai nascer uma segunda. Eu vou fazer o melhor para que ela possa ver, as minhas filhas possam ver em mim Jesus Cristo. Mas já assumindo que eu vou cometer erros, mesmo não querendo cometer erros, porque eu sou imperfeito e perfeito só Jesus Cristo. Eu não tenho garantias humanas do que vai acontecer no futuro delas. Mas independente do que vai acontecer no futuro delas, se eu estiver aqui no planeta Terra, vocês podem ter certeza. Por mais que doa, por mais que eu não entenda, eu farei questão de estar perto delas. Acessível a elas estando com 15, com 10 anos, com 20, com 25, tendo muitos filhos ou não tendo muitos filhos, tendo um lindo casamento ou não tendo um lindo casamento, tendo uma linda profissão ou não tendo uma linda profissão reconhecida pelos homens, eu estarei ao lado delas, servindo a elas com o amor de Jesus. Então Maria me ensina isso, mesmo sendo figura paterna. E talvez ser mãe seja exatamente isso às vezes. É continuar amando, mesmo quando não se entende o processo dos filhos. É continuar orando, mesmo sem enxergar o desfecho dos filhos, o que vai acontecer com os filhos. É continuar a crer que Deus ainda está conduzindo os filhos, mesmo quando a escuridão faz parecer que tudo, absolutamente tudo, saiu do controle. E aquela criancinha linda que você amamentou, que você fez tique-tique, tchucu-tchucu, de repente, na fase adulta, você acha que o trem saiu do trilho. Crer que mesmo assim, o mesmo Deus que encontrou com uma escrava no deserto e com uma criança em seus braços,
Esse mesmo Deus que é soberano, que é poderoso, que sabe de todas as coisas, que tem um controle de todas as coisas, estará ali evitando de alguma forma aquilo que você acha que é o pior. Esse é um mistério. Esse é um mistério. E aí o texto no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 25, ele termina da seguinte forma: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Eu creio que é isso que está acontecendo diariamente na minha vida. Eu assumo que ainda tem muitas coisas que a minha visão está embaçada, outras nem tanto, outras a visão já está nítida, já está clara, e eu imagino que eu não sou diferente de vocês. Nós carecemos desses toques adicionais do Altíssimo, para que a nossa vida de fato possa ser extensão de Jesus aqui nessa terra, de forma que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e conseguirem ver, nem que seja uma pitada de sal do Evangelho na nossa existência, dando sabor a alguém. Esse é o desafio. Isso é Evangelho. Jesus não veio apenas para nos livrar da perdição eterna. Ele veio para restaurar a nossa visão, a visão da vida. Ele veio para restaurar, e essa restauração ela é processual. Um dia de cada vez. É processual. E ela se torna ainda mais intensa no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio das impossibilidades, que é aonde o desespero da nossa alma nos faz gritar. E o nosso coração fica mais sensível à voz do Espírito. Quando eu vou em velórios, sepultamentos, eu gosto de citar uma passagem que diz que a gente, melhor do que estar numa festa onde há alegria e abundância, é estar exatamente naquele momento ali, da partida de alguém que você ama, no meio da dor. Porque essa dor da partida, ela nos faz refletir a vida de uma forma melhor. Tipo, isso aqui de fato vale a pena? Isso aqui de fato tem que tomar o primeiro lugar na minha vida? Aí no meio dessa dor, o Espírito Santo nos conduz da seguinte forma: abre mão e passe a olhar aquilo que de fato é mais importante, aquilo que tem mais valor. É óbvio que eu não tenho prazer em sepultamento, mas é um momento que nos leva à reflexão, porque Jesus veio restaurar a nossa visão da vida, veio restaurar a esperança, veio restaurar a dignidade, restaurar a alma, restaurar a capacidade não apenas da mãe, do pai, não apenas da figura materna e paterna, mas dos discípulos de Jesus, restaurar a capacidade de amar pessoas. Talvez a gente tenha mães aqui, algumas mães, já que a maioria delas estão lá tomando cafezinho. Que não é o cafezinho com Escobar. Os homens vão entender, os homens vão entender o cafezinho com Escobar. Depois eu explico. Mas é o cafezinho lá, com a Val, com a Rebeca, enfim. Talvez hoje existam mães, e por que não pais aqui, que precisam menos de cobrança e mais de graça. Porque cobrança, deixa de pagar a conta de luz ou a conta do cartão por um dia, 2 dias. Aquele empréstimo que você pegou, sabe? Para pagar a conta e que você não conseguiu depois pagar a parcela do empréstimo. Vai lá, atrasa um diazinho para ver a quantidade de ligações que você vai receber, para poder refrescar a sua memória que, existe um boleto que está em aberto.
Vivemos nesse mundo repleto de cobranças. Tenho que ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher de Deus perfeita, santa, imaculada. Não será, porque não é para ser. Isso em si não é o problema. A questão é sensibilidade no coração, sensibilidade de espírito. É permitir com que a verdade, que é a palavra, e a palavra é uma pessoa que se chama Jesus, ela adentrar no seu coração, os seus pensamentos, ressignificar tudo que tem que ser ressignificado, para que você possa, em meio ao erro, começar a acertar. Inclinando o seu coração para aquilo que de fato é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Então, mães e pais que precisam de menos peso e mais abraço do pai. O que é uma curiosidade aqui? Alguém essa semana aqui passou por alguma situação assim que te deixou que nem barata sobre efeito de Baygon? Barata não morre, né? Mas fica toda zonza, né? Alguém aqui, além de mim? Alguém aqui? Só eu. Ô, Senhor, obrigado, hein, mistério. Só eu fiquei barata feito Baygon esses dias. Qual é a minha tendência? Quando vem o Baygon dos problemas. E assim, quando vem o Baygon dos problemas, vem tudo ao mesmo tempo. Parece que eles fazem uma reunião minutos antes, falando o seguinte: vamos chegar de forma surpresa, todo mundo junto. Parece corredor polonês. Quem brincou de corredor polonês, não apenas batendo, mas apanhando, vai entender o que eu estou falando. Apanha tudo de uma vez só. Aí, quando o Felipe está sob efeito Baygon, eu quero tentar sair resolvendo os problemas. E aí, o que acontece com frequência? Eu multiplico os problemas. E o que Deus está tentando me ensinar? Antes de você ficar sob o efeito do Baygon, lembra-se de mim. Você agora não precisa tentar resolver esses problemas, você precisa de um abraço. Do meu abraço. Sabe, você que tem um filho que está desesperado porque tirou 0 na prova, não passou no vestibular e ele acha que a vida acabou por causa disso? Ao invés de questionar onde é que ele errou na prova, ou ao invés de criticar, olha, você teve a oportunidade de estudar e não estudou, no meio da decepção do seu filho, abrace seu filho. Porque ele precisa, antes da crítica, antes de tomar uma lambada, se assim for necessário, dá um abraço. O abraço, aí usando o termo que o Anderson falou aqui recentemente, ele ajuda a reorganizar a pessoa, porque a pessoa se entende abraçada, se entende cuidada. Imagina se nos nossos erros, o Deus que é fogo consumidor viesse lá com um pau de goiaba, taque primeiro, dá umas lanhadas no Sidney para ele aprender. Pô, cara, eu vou ficar com medo de Deus. Aí eu vou querer ser perfeito, porque senão o castigo, esse castigo que nos traz a paz, não me traz esperança, não. Eu vou apanhado. Não. A gente fica condicionado. É receber o abraço. A verdade, por si só, é o maior confronto que pode gerar em mim e você. É o maior tapa na cara que a gente pode receber, soco no estômago, seja lá qual for. Ela é simples, mas ela é dura o suficiente para mexer com a gente. E a gente, às vezes, a depender da situação, a gente precisa de dias para ficar ruminando aquilo, porque dói. É isso, queridos. Menos peso, mais abraço. Menos exigência e cobranças e mais descanso em Deus. Cadê a parte lá do descansar em pastos verdejantes? Esquecemos disso.
Porque hoje Jesus ainda faz a mesma pergunta a mim e você. Você ainda está vendo alguma coisa? Vamos nos colocar de pé para orar? Você ainda está vendo alguma coisa? Feche os seus olhos agora. Se a sua visão está turva para aquilo que você está tendo que você está vivenciando hoje, no presente, para aquilo que está mexendo com você, te gerando dor, peça a Deus: Senhor, me toca, me abraça. Vem com o teu toque, vem com o teu abraço restaurador sobre a minha existência. Não quero me mover por causa dos problemas, mas quero me mover em Ti. Não quero que os problemas que eu estou vivenciando, que eu estou experimentando, sejam a causa para eu fazer ou não fazer. Eu quero ser movido por Ti. Eu preciso que o Senhor derrame sabedoria sobre a minha existência, para que eu possa lidar com tudo que me cerca e todos que me cercam de uma forma equilibrada, cheia de graça, cheia de amor e cheia de misericórdia. Pai Celestial, nós Te agradecemos por esse domingo onde na nação brasileira muitas famílias estão se reunindo para celebrar o Dia das Mães. Outras famílias não estão se reunindo para celebrar absolutamente nada, porque há traumas familiares, brigas familiares, divisões familiares, ódios familiares, enfim, Deus, só Tu sabes. Mas nessa hora eu quero colocar aqui a vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, dos meus irmãos que acabaram de ouvir essa palavra simples, porque tem que ser simples, mas é na simplicidade que a gente encontra profundidade em Ti. Que nessa hora o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos, que naquele momento de desespero, eles possam se lembrar daquilo que está sendo compartilhado, que foi compartilhado nesta manhã. E como discípulos de Jesus, que a gente possa ter tomadas de decisão mais coerentes com a verdade. A verdade que nos abraça, a verdade que nos constrange, a verdade que nos guia, a verdade que nos dá direção, a verdade que alimenta esperança em nós. Enfim, Pai, continua trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que hoje seja uma tarde, uma noite rica, ou ricas na presença do Senhor. As famílias que forem se reunir, que o Senhor dê sabedoria para nós, para não entrarmos em assuntos controversos, assuntos que vão provavelmente culminar com briga, com discussão. Enfim, Deus, nos dê sensibilidade para, na comunhão em família, ser algo prazeroso, ser algo verdadeiro, ser algo rico em amor, ser algo rico em perdão. Enfim, Deus, abençoando vidas e sendo a extensão do Cristo a começar na nossa casa, a começar na nossa família. É o que eu Te peço, que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós,
hoje, nesse dia em que celebramos o Dia das Mães, e amanhã e eternamente. Amém e amém. Vá na paz do Senhor e tenha um ótimo dia de domingo.